Existem momentos que nós passamos na vida, que nós acreditamos que não tem solução, que não tem saída e achamos que estamos num beco sem saída. Esse é o estudo de número 1016 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E a Bíblia nos ensina que em todos os momentos nós devemos nos lembrar que o Senhor, Ele é a saída, Ele é a resposta, Ele é a solução, Ele é o nosso socorro. Vamos ao nosso tema. Um beco sem saída. O nosso texto base está no livro de Josué, capítulo 1, verso 9, que diz: Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Você já ouviu essa expressão beco sem saída? Ou seja, estar diante de uma situação difícil e não ver a saída, achar que está diante de um momento onde não vê uma luz no fim do túnel. Se você já esteve assim, qual foi a sua atitude? Nós vamos ver na Bíblia que diversas pessoas viveram momentos de dificuldades e, a nosso ver, assim como a eles, não tinha solução, mas eles se posicionaram, confiaram no Senhor, tiveram resposta, tiveram vitória e viram o agir maravilhoso do nosso Deus. A primeira pessoa que eu quero lembrar, eu quero meditar com você, é Jacó. Jacó, ele precisou fugir para Harã, após ele enganar o pai dele, Isaque, e o irmão dele, Esaú. Ele soube através da mãe dele, Rebeca, que Esaú queria matá-lo, que Esaú ficou furioso e fez uma promessa. Gênesis capítulo 27, verso 41 diz: E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado, e Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. Olha, a promessa de Esaú era uma promessa de morte. Quando Rebeca soube, mandou falar para Jacó, e Jacó fugiu para a casa de Labão. Após a fúria de Esaú, quando as coisas tivessem se acalmado, Rebeca falou que aí sim Jacó deveria voltar, mas Jacó demorou bastante para voltar. E quando ele voltou, ele viveu um momento de muita angústia, ele viveu um momento de muito sofrimento, porque ele se encontrou num beco sem saída. Gênesis capítulo 33, verso 1 diz: Erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando, acompanhado por 400 homens. Qual foi a atitude de Jacó? Ele dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Imagina a situação que Jacó estava vivendo. Ele saiu sob uma promessa de morte de Esaú, e agora ele retornando, Esaú estava indo ao encontro dele com 400 homens. Só que tinha uma coisa: antes daquele encontro, Jacó, ele foi sábio. Jacó buscou a face do Senhor. Gênesis capítulo 32, do verso 9 ao verso 12 diz: Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Livra-me, peço-te
da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. E tu disseste, certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó buscou a presença do Senhor humildemente, ele orou, ele falou com Deus, ele trouxe à memória de Deus as promessas que Deus tinha feito a ele de fazer-lhe bem. Ele falou em sua oração da fidelidade do Senhor. E olha que interessante, Jacó, ele falou para Deus que ele temia a seu irmão Esaú. Como é bom nós orarmos, como é bom nós sabermos que na presença de Deus nós podemos nos derramar, nós podemos falar com sinceridade do nosso coração, nós podemos falar para Ele tudo que está nos entristecendo, nos trazendo angústia e até mesmo nos fazendo viver ansiosos. Jacó se sentiu angustiado por causa daquele encontro e antes ele já tinha feito outra oração. Vamos conferir Gênesis capítulo 32, o verso 9 e o verso 10. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me orientaste, retorna à tua terra e à tua parentela e eu te farei prosperar. Reconheço que não sou digno de toda a bondade e lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão e agora eu posso formar 2 exércitos. Livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Jacó, ele reconheceu a bondade, a fidelidade de Deus para com ele. Jacó pediu socorro ao Senhor para que não fosse morto nem ele, nem sua família. E Jacó, ele reconheceu o erro dele, mas ele reconheceu que o Senhor estava com ele e ele estava pronto para se encontrar com Esaú. Nós vamos relembrar como foi o encontro de Jacó, que está em Gênesis capítulo 33, o verso 3 e o verso 4. E ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra antes de abordar seu irmão, o próprio Jacó. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou e o beijou, e os dois caíram em prantos. Jacó tinha sido transformado por Deus lá no vale de Jaboque e ele teve um encontro abençoado com o irmão dele, com Esaú, porque ele foi perdoado. Deus agiu a favor de Jacó e Deus transformou aquele beco sem saída em que Jacó estava em momento de vitória e também de honra. Vamos nos lembrar agora do exemplo de Daniel. O exemplo de Daniel é muito interessante, pois Daniel esteve por diversas vezes num beco sem saída. Vamos nos lembrar quando ele foi proibido de orar ao Senhor. Daniel capítulo 6, verso 7 diz assim: todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Que cilada aqueles homens estavam armando para Daniel. Eles tinham tramado para que Daniel pudesse ser morto na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel não deixaria de buscar a presença do Deus vivo, a presença do Deus Altíssimo. E quando Daniel soube daquele edito, sabe o que ele fez? Ele buscou a presença de Deus, porque a comunhão dele com Deus, a oração dele a Deus era mais
preciosa do que a própria vida dele. Ele não temeu. Daniel capítulo 6, verso 10 diz: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Daniel estava vivendo num momento onde não tinha uma saída, era um beco sem saída, mas ele não se importou, era uma situação difícil, mas ele orou, ele mesmo correndo o risco de ser jogado na cova dos leões, ele simplesmente preferiu falar com Deus, porque a presença gloriosa do Senhor era mais importante, era mais preciosa, e ele não se intimidou, ele orou, foi jogado sim lá na cova dos leões, mas lá Deus o honrou. Daniel capítulo 6, verso 22 e verso 23, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O rei, após jogar Daniel na cova dos leões, ele foi para o palácio e lá ele jejuou, lá ele ficou preocupado. Mas o que Deus fez? Deus mandou um anjo, e o anjo segurou, tapou, fechou a boca dos leões. Naquele beco sem saída que Daniel estava, ele não se desesperou, ele não deixou de buscar a presença do Senhor, ao contrário, ele se fortaleceu no Senhor, ele ousou crer, e naquela noite a presença do anjo de Deus, fechando a boca dos leões, estava lá, e absolutamente nada, dano nenhum se achou em Daniel. Os leões, eles jejuaram, eles não puderam fazer nada contra o servo do Deus vivo. O exemplo de Agar e de Ismael também é para nós motivo de fortalecimento, é para nos fortalecer na fé e nos tirar do beco sem saída, porque quando estivermos vivendo momentos difíceis, temos que nos lembrar que o Senhor está conosco. Agar esteve vivendo num beco sem saída por 2 vezes. Vamos conferir? A primeira vez foi pelo fato dela desprezar a Sara, a senhora dela. Gênesis capítulo 16, verso 5 e verso 6 diz: então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja contra ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Agar, ela precisou fugir de Sara. Por quê? Porque ela desprezou a sua senhora. Ela foi para o deserto e lá ela se encostou junto a uma fonte. Imagina, ela estava grávida e ela achou que ela morreria. Gênesis capítulo 16, verso 7, verso 8 diz: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai,
Sarai, minha senhora. Naquele encontro, ela poderia estar vivendo um momento de angústia, porque ela estava grávida e não tinha para onde ir. Ela estava vivendo um momento aonde não tinha uma luz no fim do túnel, aonde ela não via saída. Mas o anjo do Senhor a encontrou e a orientou. Gênesis capítulo 16, verso 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Tem momentos que a nossa vitória está em nos humilharmos e obedecermos a orientação do Senhor. E o anjo ainda fez promessas a ela quanto ao menino que ela esperava. Gênesis capítulo 16, verso 10 ao verso 12. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Naquele beco sem saída que Agar viveu, ela ouviu o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor falou para ela, deu orientações para ela, e até o nome do bebezinho que estava na barriga dela, o anjo disse. Ela ouviu as orientações do Senhor, ela recebeu as promessas e ela teve vitória, porque ela obedeceu, ela voltou, ela se humilhou diante de Sarai, ela entendeu que existe um Deus que vê todas as coisas. Já a segunda vez que Agar se encontrou num beco sem saída foi quando Ismael, ele zombou de Isaac, e ela e ele foram enviados para o deserto por Abraão, levando somente um odre de água e pão. Gênesis capítulo 21, verso 14 diz: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. Quando a água acabou, ela se desesperou. Ela se esqueceu das promessas de Deus para o filho dela. Ela se esqueceu da experiência que ela teve com o Senhor e ter sido chamada pelo nome. E diante daquele beco sem saída, ela estava sem água. Ela acreditava que o menino iria morrer. Ela colocou o menino num lugar para não vê-lo morrer. Gênesis capítulo 21, verso 15, verso 16 diz: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não vejo o menino morrer. E assentou-se em frente e levantou-se a sua voz e chorou. Ela esqueceu das promessas de Deus. Naquele beco sem saída, ela se esqueceu que o Deus que tudo vê, ele é fiel. E olha, que ela foi consolada por ele. Gênesis capítulo 21, verso 17 e verso 18 diz: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Naquele beco sem saída que ela se encontrava, novamente o Senhor falou com ela, e o Senhor renovou a promessa com o menino. E ainda mais, o Senhor mostrou para ela a providência dele naquele momento. Nosso Deus provedor agiu mais uma vez. Gênesis capítulo 21, verso 19. E
E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. O nosso Deus, Ele é provedor de todas as coisas, mas é necessário não fazermos como Agar, porque Agar sofreu, se esqueceu das promessas de Deus. Agar, ela imaginou o pior. É necessário em todos os momentos, independente das circunstâncias, confiarmos nas promessas do Senhor, feitas pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus fiel, que é o Deus a quem servimos. Eu vou concluir. A Bíblia, ela mostra muitas pessoas que se depararam com dificuldade, onde parecia que não tinha saída. Deus deu a solução, Deus deu a vitória. Nós precisamos nos lembrar da ordem de Deus a Josué. Devemos nos esforçar, não devemos temer, porque o Senhor está conosco, o Senhor está contigo. Portanto, quando você passar por becos sem saídas na sua vida, não se apavore, não se desespere. Creia que o Senhor, Ele tem a solução. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus, que é maravilhoso, que está conosco, continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.